Vamos começar com o caso Collor. Olha o que a Raniele nos traz sobre o ex-presidente julgado no Supremo Are. STF retoma o julgamento do caso Collor. Ministros já formaram maioria pela manutenção do ex-presidente na prisão. Raniele Veloso. Exatamente. Faltam 4 ministros votarem nesse julgamento que foi reaberto hoje, desde as 11 horas da manhã. Ainda faltam os votos dos ministros Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux e Gilmar Mendes, que tinha pedido que o caso fosse analisado no plenário físico, mas durante o fim de semana ele retirou o seu destaque e voltou atrás. Portanto, esse julgamento do plenário virtual é o que está valendo e já tem maioria para manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está preso desde a última sexta-feira no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió, capital de Alagoas. E hoje a novidade é que, além desses outros ministros que já anteciparam o seu voto, acompanhando o relator do caso, o ministro Moraes, também o ministro Alexandre de Moraes fez um despacho no fim da manhã de hoje para que a defesa apresente os documentos de que Fernando Collor de Mello, de fato, tem as doenças que eles apresentaram ao pedir a prisão domiciliar. De acordo com a defesa, a gente já tinha mostrado aqui na sexta-feira, Collor tem mal de Parkinson, além de transtorno bipolar, e também ele faz um acompanhamento com um aparelho que mede sua pressão constantemente. A defesa deve apresentar esses laudos ainda hoje. Se necessário, o médico de Collor deve prestar esclarecimentos ao STF. Vamos lá, antes de passar para a opinião aqui, na verdade a análise, eu quero dizer que há muita confusão desse caso, e eu vi no fim de semana, desde sexta-feira, quinta-feira, que caso Collor Lava Jato, não. O caso Collor não é da Lava Jato. A Lava Jato, nome de fantasia, é o que se convencionou chamar a força-tarefa em Curitiba, que tinha Sérgio Moro como juiz e os procuradores do Ministério Público também do Paraná. Então, esse caso do Fernando Collor se refere a suposto desvio de recursos da BR Distribuidora, onde ele teria recebido dinheiro de uma empresa que operava a BR quando ela era estatal, hoje ela é privada. E esse caso foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque ele era senador na época. E o caso foi da Procuradoria, pela prerrogativa de foro da Procuradoria para o Supremo. E já estava decidido desde 2023. E agora é que está indo para a prisão e a prisão sendo questionada. Mas é isso, não é Lava Jato. A Lava Jato é aquele nome de fantasia do pessoal que trabalhou em Curitiba, juízes e procuradores. Esse aí se refere à BR Distribuidora, quando era estatal, uma empresa que depositava dinheiro, tem cópias e tal no processo, ao ex-presidente. Professor Vila. Amadeu, foi muito oportuna a sua intervenção e esses esclarecimentos, que realmente você colocou o pingo nos is aí, explicando, e cortou todos os T's, né? Explicando que essa confusão, inclusive o uso político dessa confusão no último final de semana nas redes sociais. O que me chamou a atenção é quando ele se apresenta para a audiência em Maceió, o ex-presidente alegre, feliz. Eu não estaria feliz se fosse eu. Ele está feliz, alegre, e quando perguntado sobre a sua saúde, ele diz que está ótimo, fantástico, o oposto do que os seus defensores tinham dito e que estão encaminhando agora. Causou profunda estranheza. E agora foi reservado uma ala lá para ele, um local, tendo em vista os cargos que já ocupou e o que diz a legislação, né? E agora os seus advogados estão fazendo o trabalho de defender seu cliente, o que é absolutamente legítimo. Mas a tendência é que dificilmente ele irá inicialmente para o regime domiciliar, né, de alguma forma. Ele vai passar alguns meses na prisão e depois, tendo em vista a sua idade possível, estado de saúde ser devidamente comprovado, com essas doenças alegadas pela defesa e que a Raniele apresentou, aí ele poderá voltar para sua casa em Maceió, né? Sim. O ex-presidente Fernando Collor de Mello,
mesmo que ele consiga ir para o regime domiciliar, que seja comprovado que ele tem transtorno bipolar, apneia do sono grave, que precisa de monitoramento sob pena de risco de morte, mesmo que ele fique livre, acho que a gente está vendo, não sei se o professor concorda comigo, os nossos colegas aqui, Mariano e França, a gente está vendo o fim da carreira política dele, na minha avaliação. Tá? Ele já foi derrotado para o governo de Maceió, prefeitura de Maceió, e eu acho que é um fim melancólico de uma trajetória, foi meteórica no começo, se tornou presidente do Brasil, né? E depois foi só ladeira abaixo, uma derrocada. E eu vejo que mesmo que, ao final e ao cabo, ele consiga se safar da justiça, mas politicamente não vejo um retorno para o ex-presidente Collor. Acho que a gente viu o começo, o desenrolar e agora o sepultamento de uma trajetória política de alguém que começou aqui como caçador de marajás, o cara que ia acabar com a corrupção no Brasil. Isso lembra um outro ex-presidente nosso, né? Com o mesmo discurso. E a gente sabe no que está dando. Ele também é réu no Supremo Tribunal Federal. Ali estão as imagens da audiência de custódia. O professor Vila se referiu a essa audiência, onde o Collor, em alguns momentos, sorria. E negou, nessa audiência, negou que tenha doenças graves, França. Amadeu, o que mostra que o que a defesa do Collor diz certamente é verdade. Certamente ele está enfrentando problemas, inclusive envolvendo a bipolaridade, porque não se tem sentido ele estar sorrindo na situação que está atualmente, com as implicações decorrentes desse pedido de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e de todas as provas, que são provas robustas, que ligam ele a esse caso de corrupção, que começou lá em 2015. Então, certamente, ele realmente não está bem da saúde. Mas eu discordo do Ari... É da saúde mental, né? Da saúde mental. Mas discordo do Ari de quê, Fran? Discordo, gostei disso. Vai lá. Discordo que caso ele consiga provar a inocência, mantenha a elegibilidade, eu não vejo que é um fim da carreira política, porque não me surpreende se o eleitorado alagoano mais uma vez elegesse o Collor ou para deputado federal ou estadual. Os exemplos são vários na política nacional. Eu terei que discordar agora do meu amigo França. O Collor, ele já teve a morte política dele decretada nas urnas, França. Faz tempo que ele tenta voltar e o povo, não. Não. Mariano. Mas ele fala de ser candidato. Ganhar a eleição é outra história, né? Eu concordo com vocês. Eu também acredito que aquele episódio ainda envolvendo a questão do salário, das contas das pessoas, e ainda assim ele conseguiu reagir, né? Há um certo tempo depois, eleito lá pelo estado dele, mas agora eu acho também que é fim de carreira. E ele esqueceu de combinar aí com a defesa dele sobre esses problemas de saúde. Né? É verdade, isso aí foi falar na comunicação com a defesa. Atenção, vamos voltar lá com